Vitor aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a melhor receita de brownie que eu já fiz até hoje. Já testei mais de 10 receitas, inúmeras receitas de canais aqui do YouTube, e essa foi a que eu consegui chegar ao melhor resultado, pois ela encontra um equilíbrio muito bacana, não fica enjoativo e é até um problema, porque você come muito, você come um atrás do outro, porque não fica muito doce, não fica aquela coisa enjoativa. E se você está chegando agora, já se inscreve no canal, se puder, curte o vídeo, tá? E deixa um comentário depois do que você achou. Então, sem perder mais tempo, bora lá, vou falar para vocês aqui os itens que a gente vai precisar e os ingredientes. Então vamos começar pelos ingredientes primeiro. Nós vamos precisar de farinha de trigo, 200 gramas de farinha de trigo. Nós vamos precisar de 200 gramas de açúcar refinado, 3 ovos um tamanho mediano, normal. Eu gosto de falar sempre tamanho mediano, normal, porque tem uns que vem muito grande e outros muito pequenos. Então, pode ser que a sua receita dê uma variação dependendo do tamanho dos ovos. Mas o tamanho normal que eu chamo é esse tamanho aqui, beleza? Então, 3 ovos, 150 gramas de manteiga. Um potinho desse, normalmente tradicional, vem 200 gramas, nós vamos precisar de 150. Lembrando que a manteiga tem que ser com sal, beleza? Não importa muito a marca. Eu já testei com várias marcas diferentes, não fez muita diferença. O que importa mesmo é que a manteiga tem que ser com sal, beleza? E chocolate em pó, 200 gramas, a maioria das caixinhas é padrão essa quantidade. Uma coisa que eu recomendo que, diferente da manteiga, o chocolate em pó, vocês utilizem essa marca aqui, que eu nem sei como fala, mas que ela para mim foi a que apresentou os melhores resultados com o brownie, tá? Fica muito bom para brownie e ela tem um custo-benefício também bacana. Tem outras bem mais caras que ela tem um preço super acessível, tem outras mais baratas, mas custo-benefício, qualidade, essa marca aqui para mim foi a que ficou melhor. Beleza? Beleza, eu já vou explicar para você já como fazer o procedimento. Vamos falar aqui dos itens que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar aqui um bowl, uma baciazinha para colocar os ingredientes e mexer. Uma colher, que eu gosto de utilizar de pau porque ela é firme. As de silicone normalmente ficam muito molengas. E o que eu queria falar para vocês, a observação é o seguinte: ao invés de utilizar essa bacia, vocês podem utilizar batedeira para ficar mais fácil, tá bom, gente? Eu vou fazer aqui com a colher de pau para justamente mostrar para quem não tiver batedeira como faz. Na batedeira não tem erro, vai colocar os ingredientes na ordem que eu vou colocar aqui. Porém, a diferença é que você vai utilizar a máquina, ficar mais fácil. Uma balancinha eu utilizo para poder acertar as quantidades de 200 gramas, 150 gramas. Como é que eu faço? Eu utilizo essa balancinha aqui, tá bom? Essa balancinha você encontra no Mercado Livre, em R$1,99, em lojinha de utensílios. Baratinho, isso aqui eu paguei, acho que foi 20, 25 reais. Então tem um preço bem acessível e ajuda bastante na cozinha. E a forma que eu vou utilizar para colocar o brownie. Eu não sei a medida exata daqui, mas dá para ter uma noção. O que importa muito na forma, para essa quantidade, é a altura que o seu brownie vai ficar. Então vocês podem perceber que ela não é uma forma muito grande, que é justamente para o meu brownie ficar um pouquinho mais alto. Então quanto maior a assadeira que você colocar para essa quantidade, o que vai acontecer é que o seu brownie vai ficar menor. Eu gosto dele mais fofinho, um pouquinho mais alto. Então quanto menor a assadeira, melhor. Aí você tem que adaptar e testar aí na sua casa, dependendo da assadeira que você tiver, beleza? Outro ponto importante aqui é utilizar papel manteiga. Eu gosto muito de utilizar papel manteiga para não ter que untar a assadeira com óleo ou com manteiga e farinha, porque isso aí para mim não fica legal, porque você gasta muito ingrediente fazendo isso. Então você meio que desperdiça, porque você está usando só para untar, você não vai ingerir isso. Depois, para poder limpar, fica tudo engordurado, a limpeza fica horrível de você fazer. E o outro ponto é que no papel manteiga facilita até na hora de desenformar, na hora de tirar o brownie de dentro da assadeira. Então quando a gente for tirar ele com o papel manteiga, o que eu faço é, eu retiro o papel manteiga inteiro com o brownie todo e coloco ele para fora da assadeira. Então isso vai facilitar até na hora que eu for cortar. No final do vídeo vocês vão ver como vai ficar, como que facilita muito utilizar o papel manteiga. Então bora começar a receita. Eu vou botar para aqui o tabuleiro que nós não vamos utilizar ele agora. Vou puxar aqui os ingredientes, ajeitar aqui. Cai um pouco. Vou botar a balança aqui, beleza? E o bowl. Normalmente eu gosto de fazer assim para poder ir pegando as medidas, tá bom, pessoal? Eu vou acompanhando as medidas aqui através da balança.
Então vamos começar com o primeiro ingrediente que vai entrar aqui, que vai ser o açúcar. Então reparem aqui que o açúcar ele não tem nenhuma bolinha, não tem nenhum granulado maior. Eu vou mostrar para vocês, ali atrás você dá para ver a farinha de trigo. Eu vou mostrar para vocês como tirar essas bolinhas quando ele vem concentrado e o porquê tirar essas bolinhas. Essas bolinhas não é interessante você ter quando você vai preparar uma mistura de brownie, bolo ou qualquer outra mistura, porque elas atrapalham na hora de incorporar. E pode ser que você tenha alguns pedaços na hora que você vai fazer o seu brownie que vão ficar mais doces que outros pedaços, justamente porque essas bolinhas elas não incorporam direito e aí forma uma concentração desse ingrediente em algum lugar. Então o trigo vai ficar mais maçudo em algum lugar e o açúcar vai ficar muito doce em algum lugar. Por isso não é interessante deixar essas bolinhas quando a gente for fazer essa receita. Então vamos começar aqui pelo açúcar, beleza? Tem algumas bolinhas aqui, eu vou quebrar elas. Pronto, quebrei as maiores bolinhas. As que ficarem muito pequenininhas não tem problema também, porque já é perfeccionista demais. Agora nós vamos acrescentar o próximo item, que é os ovos. Então, gente, primeira dica que eu vou dar com relação aos ovos é que se eles estiverem em geladeira, que você deixe pelo menos uns 20, 30 minutinhos do lado de fora, para que ele fique o mais próximo possível da temperatura ambiente. Porque quando ele fica na geladeira e ele fica muito gelado, a gema e a clara elas ficam numa consistência mais grossa, fica mais difícil de incorporar. Isso serve também para manteiga. Se tiver muito gelado, você não consegue misturar direito os ingredientes. Então lembre-se sempre que ovo e manteiga é interessante vocês colocarem pelo menos 20, 30 minutos fora da geladeira. E agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer essa mistura somente do ovo com açúcar até ela ficar mais esbranquiçado possível. Na batedeira fica mais fácil, mas na mão também dá, beleza? Então nós vamos misturar aqui o açúcar com o ovo até essa mistura ficar o mais esbranquiçado possível. Beleza, terminei aqui a mistura, já está mais esbranquiçado aqui possível, que dá para fazer na mão. Quando a gente usa na batedeira aí fica bem esbranquiçado mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui agora o próximo ingrediente. Vamos pegar aqui e colocar agora a manteiga, beleza? Então eu vou utilizar a balança, pessoal. Como eu não quero colocar um pote para jogar a manteiga, aí pesar, para depois jogar aqui dentro, eu já vou fazer direto. O que eu faço? Eu coloco o bol em cima da balança e ligo ela com o peso em cima. Ela já começa zerada. Se eu levantar, ele vai dar o peso aqui, tá vendo? Coloco ela em cima, ligo ela, ela já vai começar zerada. Ou você liga ela e coloca a opção PARE, pare, né? Que é em inglês stare. Então vamos botar aqui, pronto, zerou. Aí agora eu vou jogando a manteiga até alcançar a quantidade que eu preciso de 150 gramas. E agora nós vamos fazer de novo o processo de incorporar. O próximo item agora que nós vamos colocar vai ser a farinha de trigo, beleza, pessoal? Vou pegar aqui uma colherzinha aqui para mostrar para vocês que essa farinha aqui, ela tá com algumas pelotinhas. Então o que eu faço? Eu pego um coador e vou colocando aos poucos aqui, vou passando a colher e aos poucos ela vai esfarelando e quebrando esses grãos. Então só coloco ela do lado ao contrário e vou rodando. Muito simples. E aí eu consigo polvilhar ela. Aí chega aqui no final, é só ir batendo, vai sobrar os grãozinhos. Eu aperto eles até eles acabarem. Pega essas pelotinhas aqui e vai apertando. Pra gente aproveitar todos os ingredientes. Não ter desperdício. Pronto, ó, limpinho. Então vamos pegar aqui agora. Vamos adicionar 200 gramas de farinha de trigo. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos incorporar. Vai mexendo devagarzinho para não espirrar a farinha de trigo em você.
Bem, essa é a consistência, tá vendo? Ó? Tá bem lisinho, dá pra ver aqui, ó, tá bem lisinho a nossa mistura. E agora, por fim, nós vamos finalizar com o chocolate em pó, beleza? Então, cuidado que você tem que ter com o chocolate em pó, pessoal. Na hora que você for colocando o chocolate em pó, você deve colocar ele aos poucos, porque ele, mais que a farinha de trigo, ele é muito leve e quando você joga, sobe uma fumaça de chocolate em pó. Se você tacar tudo de uma vez, na hora que você for misturar ou na hora que você jogar, vai voar chocolate para todos os lados. Então, vai botando bem devagarzinho e misturando, beleza? Bem, essa aqui, pessoal, é a consistência que a gente quer chegar. Então ele tá um creme, tá vendo? E o que nós vamos fazer agora, nós vamos preparar o nosso tabuleiro para untar a travessa. Como eu falei antes, nós vamos usar papel manteiga para facilitar na hora de cortar e facilitar também a limpeza. Como eu coloco papel manteiga em qualquer travessa? Eu vou colocar sempre sobras para que ele fique para fora da travessa, tá, pessoal? Então eu vou vir aqui e vou medir a travessa. É isso aqui, papel manteiga? Eu vou colocar sempre uns 4 dedos de cada lado para poder ele ficar com os papéis para fora. Pronto. Tá vendo? O importante é você ter o papel para fora. E quando ele ficar pronto, o que nós vamos fazer? Nós vamos remover esse papel junto com o brownie. E aí com isso facilita a higienização daqui e fica mais fácil para a gente cortar ele, porque ele não vai ter essas bandas aqui para a gente poder cortar, o que dificulta o corte aqui. Então, feito isso, agora nós vamos colocar o brownie na forma, beleza, pessoal? Basicamente isso aqui não tem muito mistério, vamos despejar. Um dos truquezinhos que eu falei com vocês é, quanto mais temperatura ambiente tiver a manteiga e o ovo, mais molinho vai estar essa massa. Então facilita também na hora de informar o brownie. Beleza, eu coloquei ele aqui agora, pessoal. Vamos espalhar ele com a colher. E aí o outro truquezinho aqui é o seguinte, você não precisa espalhar ele 100% por completo, tá, gente? Por que nós não precisamos espalhar 100% por completo? Porque dentro dessa massa ele tem a manteiga e ele tem o açúcar, que são elementos que vão derreter o calor. Então o que vai acontecer é que essa massa, na hora que ela começar a esquentar, ela vai dar uma derretida e vai espalhar antes dela começar a crescer, beleza? Por isso que você não precisa ficar muito detalhe de espalhar todos os cantinhos, não. Você espalha ela dessa forma. Ou se você já tiver feito a massa com a manteiga e com o ovo bem em temperatura ambiente, é bem capaz dela já ir espalhando sozinha. Então, tá aqui, tá pronto. Desse jeitinho que ela tá, bora levar ela pro forno em torno de 25 minutinhos a 180 graus. Bem, galera, forno pré-aquecido por pelo menos 10 minutinhos a 180 graus. No caso da maioria dos fogões, 200 graus também não tem problema, beleza? Então você vai botar no seu fogão 180 ou 200, porque é a maioria. E antes de eu colocar, eu lembrei aqui dessa colherzinha aqui, que eles chamam de pão duro, que serve para poder raspar e não deixar nenhuma sobra. Então eu resolvi fazer um teste aqui, para ver se realmente vale a pena o trabalho de ter que ficar raspando tudo para não desperdiçar nada. Vamos ver se vai valer a pena o que a gente vai tirar daqui? Vamos raspar a colher aqui, que tá cheio de brownie aqui nessa massa de brownie aqui nessa colher. Espátulazinha de silicone você encontra em qualquer casa de utilidade. Bem, tá bem raspada aqui a colher. Beleza, agora vamos raspar aqui a travessa. Olha como é que ele limpa tudo. Tá dando uma quantidade boa aqui, galera. Ó, gente, eu raspei bem na primeira vez com a colher de pau, então não veio tanto. Mas eu tô pra te falar que isso aqui dá metade de um browniezinho quadradinho. Então acho que vale a pena, né? Meio browniezinho a mais aí pra gente poder comer. Vamos adicionar ele aqui. Agora, pra quem não raspar direito, igual eu fiz um raspar
bem, pode ser que dê um brownie inteiro. Então às vezes vale a pena você fazer um investimento na colherzinha dessa aqui. Brownie no forno, vamos deixar ele ali por mais ou menos 20 a 25 minutos. Eu boto sempre no alarme 20 minutos para conferir como é que ele vai estar. O ponto certo dele estar, para a gente saber se ele está pronto ou não, é quando ele começar a formar uma casquinha por cima e começar a rachar. Quando ele começar a fazer isso é sinal que ele já tá bom. Já passou uns 10 minutinhos, vamos ver como é que tá ficando isso daqui. Vamos ver aqui. Ó, vocês estão vendo? Ele já espalhou por todo o canto, já começou a crescer. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó. E aí, gente, já fica uma dica pra vocês. Já aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu comigo já, dele chegar no ponto e não craquelar. Então eu botei aqui 25 minutos e botei mais 5 minutos para ver se ele consegue fazer essas rachaduras. Se ele não fizer, eu vou desligar o forno e vou retirar ele do forno e deixar ele sem as rachaduras mesmo, tá? Porque eu não sei exatamente o porquê, mas às vezes acontece dele não rachar. E se ele não rachar dentro de até 30 minutos, você tem que tirar ele sem as rachaduras mesmo e depois ele vai formar essa casquinha. Porque se você não fizer isso, ele vai provavelmente solar, vai ficar seco, vai ficar duro, beleza? Então fica essa dica aí pra vocês, já pra não dar errado a receita de vocês. Vou pegar aqui, vamos desligar o forno, vamos abrir a tampa. Nó, isso tá cheirando, viu, gente? Tá bonito o bichinho, beleza? Ó, ele já fez a casquinha, fez as rachaduras, tá no ponto. O que nós vamos fazer agora? Vamos tirar ele do forno e vamos colocar ele para esfriar. Vou pegar aqui um paninho para não queimar a mão. Vou pegar aqui nosso brownie. Vamos ver como é que ele vai estar. Como é que tá o bichinho? Ó, já passou uns 10 minutinhos somente desde aquela hora. Botei aqui em outro lugar para esfriar mais rápido. Olha como é que tá a casquinha em cima dele. Tá vendo como é que ele começa a formar a casquinha, começa a soltar? Então, galera, tá aí. Tem mais ou menos 1 hora que eu tirei o brownie do forno. Então ele já tá tranquilo para poder cortar. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou retirar ele inteiro de dentro da minha travessa. Olha só, é limpinho. Se bobear, nem precisa lavar ela, tá? Tirei ela aqui. O brownie, ele tá aqui no papel manteiga. Eu vou simplesmente puxar ele para os lados. Então, só para mostrar para vocês, eu poder facilitar aqui, ó, as possibilidades de corte de brownie que você pode fazer para ter aí na sua casa de lanche da tarde e de sobremesa, e enfim. Se você assistiu até aqui, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber todas as novidades. Se quiser também pode deixar um comentário com alguma sugestão, diga o que você queira ver aqui. Beleza? Então, até a próxima e fui!